Olá, boa noite. Rocha Loures é preso pela Polícia Federal e o presidente Michel Temer vem a São Paulo para se reunir com o advogado após prisão do ex-assessor. E veja também nesta edição. O Ministério Público Federal pede prisão de Lula e fixa multa de 87 milhões de reais no caso do triplex do Guarujá. 7 adolescentes morrem em rebelião em incêndio em centro socioeducativo da Paraíba. Crise do emprego força milhares de trabalhadores a se tornarem microempreendedores. E eu vi nesse negócio essa possibilidade de duas coisas: de fazer algo que eu gostava e de tornar a vida melhor das pessoas. Após saída dos Estados Unidos, a Europa vai negociar acordo do clima diretamente com as empresas. Nossa reportagem localizou os contêineres que deverão abrigar os usuários de drogas da Cracolândia. Tumulto em Turim, na Itália, deixa dezenas de feridos após a final Real Madrid-Juventus na Liga dos Campeões. Em todo o país começam as festas juninas com muita dança e quermesse. O presidente Michel Temer vem a São Paulo logo após o ex-assessor Rodrigo Rocha Loures ser preso pela Polícia Federal. A prisão do suplente de deputado foi hoje cedo em Brasília. Rodrigo Rocha Loures, o chamado deputado da mala, foi flagrado pela Polícia Federal recebendo R$500 mil em dinheiro numa pizzaria em São Paulo. A suposta propina foi paga em 28 de abril por um intermediário da JBS. No mês passado, ele entregou a mala e o dinheiro à Polícia Federal. O pedido de prisão de Loures, feito anteriormente pela Procuradoria-Geral da República, foi negado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo, porque ele estava no exercício do mandato de deputado federal pelo PMDB do Paraná. Mas agora Rocha Loures voltou à suplência depois que Osmar Serralho saiu do Ministério da Justiça e retornou à Câmara dos Deputados. Preso hoje de manhã, em casa, no Distrito Federal, o suplente vai ficar na sede da PF e será transferido para o presídio da Papuda na segunda-feira. Logo depois que soube da prisão do ex-assessor, o presidente Michel Temer veio para São Paulo e convocou alguns auxiliares mais próximos e o advogado Cláudio Maris de Oliveira para uma reunião. Veículos que servem à presidência da República foram vistos chegando neste prédio, onde Temer tem um escritório. Ontem, por volta das 10 horas da noite, o presidente Michel Temer se reuniu com o governador Geraldo Alckmin no Palácio dos Bandeirantes. Temer busca apoio para manter o PSDB na base do governo. Lideranças tucanas marcaram para a semana que vem uma reunião para discutir se a legenda deve se afastar do Planalto. Ontem mesmo à noite, Temer voltou a Brasília para retornar à capital paulista hoje de manhã. Rocha Loures e Michel Temer são investigados no mesmo processo da Operação Patmos, um desdobramento da Lava Jato, acusados de corrupção, obstrução da justiça e organização criminosa. O relator é o ministro Edson Fachin. Michel Temer foi gravado em conversa com Joesley Batista, dono da JBS. O Supremo aguarda a conclusão da perícia no áudio para dar andamento ao inquérito. Senador afastado Aécio Neves, do PSDB, terá ação relatada pelo ministro Marco Aurélio Mello. A irmã dele, Andréa Neves, está presa em Minas Gerais. Os dois foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República por corrupção e obstrução à justiça. Eles negam e afirmam que agora terão a chance de provar inocência. A presidência da República não quis comentar a prisão de Rocha Loures e o advogado do ex-assessor de Michel Temer não foi localizado pela nossa reportagem. E o Ministério Público Federal pediu a condenação e a prisão em regime fechado do ex-presidente Lula e de mais 6 réus por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. A decisão cabe agora ao juiz Sérgio Moro, responsável pela Lava Jato na Justiça Federal de primeira instância. Lula é acusado de receber o apartamento como parte de um esquema de propina para beneficiar a construtora OAS. O MP também estabeleceu multa de 87 milhões de reais. A defesa do ex-presidente divulgou nota afirmando que o Ministério Público insiste em ações inconstitucionais e ilegais e que as 73 testemunhas ouvidas e os documentos anexados confirmam a inocência de Lula. E em São Paulo, moradores da região onde se instalou a nova Cracolândia tentam barrar um plano da prefeitura que prevê a instalação de contêineres para atender os usuários de drogas. Rua Conselheiro Nébias, bairro de Campos Elíseos, região central de São Paulo.
Um projeto da Prefeitura da capital prevê a instalação de contêineres e um abrigo com banheiros, refeitórios, dormitórios e salas de atendimento médico para os usuários de drogas nessa área. A proposta causou polêmica entre os moradores. Trazer isso para cá vai ser trazer uma extensão dessa segunda Cracolândia que está na Praça Princesa Isabel para aqui. E daqui eu quero ver como vai tirar. O plano emergencial atenderia até 280 usuários. A estrutura seria montada a 100 metros da Praça Princesa Isabel, para onde cerca de 900 dependentes químicos migraram depois da ação policial realizada no bairro da Luz, centro de São Paulo, há 2 semanas. A região está sendo chamada de Nova Cracolândia. Depois do protesto dos moradores, a prefeitura suspendeu a instalação dos contêineres, que o Jornal da Cultura gravou com exclusividade nesse estacionamento, próximo de onde os usuários costumavam ficar antes da operação. Segundo a assessoria de comunicação da Prefeitura de São Paulo, ainda não foram definidos data nem local para começarem os atendimentos. O modelo adotado pela Prefeitura de São Paulo deve ser parecido com esse aqui. As paredes do container são mantidas. O banheiro é instalado aqui dentro. Todo esse trabalho leva 1 semana para ficar pronto. Esta empresa em Guarulhos, na Grande São Paulo, compra contêineres que chegam ao Brasil com produtos importados. Um container sem nenhuma modificação, parte de R$4.000, e ele pode chegar, na verdade, até 50, 100 mil reais, dependendo do padrão de acabamento. Os contêineres podem ser adaptados como escritórios, lojas e até casas, como essa, com 15 metros quadrados. E podem ser instalados em qualquer lugar, muito mais rápido do que uma construção de alvenaria. Rapidez é o que a prefeitura precisa, segundo este psiquiatra especialista em dependência química. Para ele, quanto antes os usuários forem acolhidos, maior a chance de recuperação. Eu acho que a partir do momento que a gente organiza um espaço onde você tem médicos, onde você tem profissionais que vão cuidar dessas pessoas, não é? Tudo vai ficar diferente. Veja, essas pessoas precisam ser cuidadas, elas precisam ser organizadas, elas precisam ter atendimento. Pelo menos 7 menores morreram e 27 fugiram durante uma rebelião no agreste da Paraíba. Foi no Centro Socioeducativo Lar do Garoto, em Lagoa Seca, a 129 quilômetros da capital João Pessoa. O tumulto começou de madrugada, quando os internos tentavam fugir. Grupos rivais brigaram e incendiaram colchões e móveis. Além dos 7 mortos, há 2 feridos internados. A Comissão de Direitos Criminais da OAB da Paraíba afirma que a unidade tem capacidade para 40 adolescentes, mas estava superlotada, com mais de 200. O presidente Donald Trump tirou os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris e enfureceu o mundo. Especialistas dizem que o planeta resistirá aos caprichos do republicano, mas que ainda está em aberto que país assumirá a liderança desse processo. 10 governadores e 89 prefeitos norte-americanos já declararam que vão manter as metas do acordo, independentemente da decisão de Trump. Mais de 100 empresários dos Estados Unidos tomaram a mesma decisão. E é com eles que a primeira-ministra alemã Angela Merkel diz que vai negociar a partir de agora. E na França, num encontro com o presidente Emmanuel Macron, o primeiro-ministro indiano Narendra Modi anunciou que pretende ir até além do que foi acertado por 195 países no Acordo de Paris. Esses países, eles estão caminhando em direção a energias renováveis num ritmo que não depende de os Estados Unidos estarem ou não estarem no Acordo de Paris, por mais lamentável que seja a saída dos Estados Unidos. A decisão do presidente americano também deixa um vácuo de poder. Quem vai liderar agora as mudanças que podem salvar o planeta? Dono da maior biodiversidade do mundo e sede de encontros importantes e internacionais sobre biodiversidade, o Brasil poderia ocupar esse lugar. O problema é que, com tudo que nós temos assistido aqui no nosso país, com essa crise econômica, política, moral, com essa dificuldade de criar coesão social e, do ponto de vista da política externa, com essa agenda de política externa que tem sido muito secundária, dificilmente há condições para que o Brasil assuma essa responsabilidade e se projete nesse campo.
Com a saída dos Estados Unidos, calcula-se um aumento de 0,3 graus na temperatura da Terra. Ou seja, a vida no planeta fica sob ameaça se o acordo do clima não vingar. O planeta não tem nenhum problema. O problema é para a vida, e para a vida humana e para a vida em geral, que depende daquilo que os seres humanos fazem. E a seguir, comunidades carentes recebem salas de cinema ao ar livre que levam arte e educação sustentável. E cresce o número de brasileiros que estão abrindo o próprio negócio. Mais de 200 mil empresas foram criadas só em janeiro deste ano. A maioria delas por pessoas que perderam o emprego. Em poucos meses, a Gláucia passou de desempregada a empreendedora. Ela sempre foi uma pessoa que gostou de ter tudo arrumado dentro de casa e descobriu que isso poderia ser transformado em negócio. Surgiu então a Personal Organizer, uma especialista em organização. Eu saí da empresa em 2014, em outubro, e já estava claro na minha mente que eu não voltaria para o mercado de trabalho. E eu vi nesse negócio essa possibilidade de duas coisas, de fazer algo que eu gostava e de tornar a vida melhor das pessoas. A história da Gláucia segue uma tendência. Só em janeiro deste ano, cerca de 200 mil empresas foram criadas no Brasil. 160 mil delas são de microempreendedores individuais. É o maior número desde 2010. Segundo o IBGE, 14 milhões de pessoas engrossam a fila dos desempregados. Abrir o próprio negócio é para alguns o único caminho de gerar uma renda. E esse movimento também atenua os impactos da instabilidade econômica. Afinal, eles voltam ao mercado de trabalho e continuam produzindo. Os setores onde se concentraram quase 40% da abertura desses novos negócios foram setores assim, principalmente de comércio e serviços de baixo investimento. A categoria microempreendedor individual foi criada em 2009 e ofereceu incentivos fiscais e menos burocracia aos trabalhadores autônomos. Identifique as suas aptidões, veja aquilo que você sabe fazer e aquilo que você gosta de fazer para tentar associar a esse novo negócio que você quer abrir. E para conversar sobre o momento econômico, recebemos Paulo Dutra, coordenador do curso de Economia da FAAP. Boa noite, obrigada pela presença. Boa noite, professor. eu que agradeço. Começar nossa conversa, então, pelo gancho dessa reportagem. É um bom momento para a pessoa que decide partir para o próprio negócio? Olha, não é que seja um bom momento especificamente, mas é o que a pessoa consegue fazer. Principalmente aquelas pessoas que trabalhavam em grandes empresas multinacionais ou grandes empresas brasileiras e que nesse período agora que a gente tem de redução da atividade econômica, que está chegando a quase 3 anos e foram demitidas, dificilmente elas conseguiriam voltar para o mercado de trabalho. Então, a alternativa que elas encontram é abrir um próprio negócio na área que elas dominam ou que elas gostam. Agora, não necessariamente ela terá sucesso. Por quê? Ela tem que trabalhar justamente com aquela parte organizacional da empresa e que tem uma burocracia muito grande, apesar da gente ter reduzido um pouco a burocracia, e que acaba consumindo muito tempo que a pessoa teria para se dedicar à atividade fim da empresa. Então, por isso a gente tem muito caso de insucesso, infelizmente. Sim. Agora, professor, essa semana nós tivemos o resultado do PIB, que cresceu 1% no primeiro trimestre, puxado pelos agronegócios. Sim. Mas nós podemos dizer que o país está saindo da recessão? Olha, é difícil afirmar categoricamente que o país está saindo da recessão. Pelo seguinte, primeiro quem puxou o PIB foi o agronegócio. E ele não tem uma cadeia produtiva que dê uma dinâmica como a indústria dá para a economia brasileira, que volta a ter empregos mais qualificados. E a gente tem também, ao mesmo tempo, aí uma falta de perspectiva de resolução do problema político. E aí fica muito difícil para os grandes empresários voltarem a demandar. E como os grandes empresários não voltam a demandar, não gera essa dinâmica total na economia que pode puxar todos os setores, principalmente, no caso, as microempresas que fornecem trabalho aí para essas grandes empresas. E o que esperar para os próximos meses? A partir de que momento nós poderemos dizer com mais segurança, então, dar uma notícia melhor, professor?
Olha, a gente, infelizmente, não tem esse prazo para dar uma notícia melhor. Tá? Existem algumas pessoas que já estão trabalhando com a possibilidade da gente ter uma solução política, que se o presidente sair ou não, mas que as reformas sejam aprovadas. Principalmente para as pequenas e microempresas, a reforma trabalhista seria essencial, porque daria uma maior flexibilidade para a mão de obra. Tá? E eu poderia contratar pessoas por tempo parcial, que hoje eu não posso. Pois é, o quanto que a aprovação dessas reformas está atrelada ao desenvolvimento econômico, como uma retomada da economia, como afirma o próprio governo? Está muito atrelada, tanto a reforma previdenciária quanto a reforma trabalhista. A reforma previdenciária, eu falo isso muito com os meus alunos, ela reduziria muito o custo de capital, porque ela reduz o endividamento do governo, tá? E com isso a gente teria uma taxa de juros menor na economia. E ao mesmo tempo, eu tenho, na reforma trabalhista, eu teria uma redução do custo da mão de obra. Então, se eu tenho esses dois fatores de produção, capital e mão de obra, em que eu tenha uma redução desses custos, eu posso, com isso, fazer com que haja uma ampliação da produção no país como um todo. Quero aproveitar também sua presença aqui, professor, para falar mais assim para o bolso do consumidor, né? Que as pessoas veem essas notícias, aí não sabe se deve pisar no freio, tem muita gente com dívidas também. Que recado dá para essas pessoas? Ainda continuar pisando no freio. Não está na hora de voltar a gastar, porque a gente não tem a condição de afirmar que a economia volta a crescer. Infelizmente, é esse recado que eu posso dar. Eu queria dar um recado, na verdade, positivo, mas não é hora ainda. E o que dizer para as pessoas que os 14 milhões de desempregados? Esses 14 milhões de desempregados, realmente, na minha perspectiva, é torcer para que não aumente. Tá? E para que a gente tenha aprovado essas reformas, para que a economia volte a crescer mais rapidamente possível, para que eles possam voltar ao mercado de trabalho. E que eles devem qualificar sua mão de obra, voltando a estudar, fazendo algo nesse momento, para que eles sejam recontratados em condições iguais ou melhores de quando eles foram saídos, né, da economia. Agradeço sua participação já aqui com a gente, a sua presença. Agradeço. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. E um projeto itinerante leva às comunidades carentes o cinema ao ar livre. Além de oferecer arte e cultura, a iniciativa também deixa lições de como preservar o planeta. Neste campo de futebol em Hermelino Matarazzo, na zona leste de São Paulo, a ansiedade é grande para assistir ao primeiro curta-metragem dirigido e estrelado por eles. Esses adolescentes participaram de uma oficina que une cinema e sustentabilidade. O curta-metragem foi a que a gente fez sobre o meio ambiente. Na hora, a gente fez muito rápido. Foi como a gente... Parecia que a gente estava ensaiando, mas quando a gente foi ver, já tinha gravado. Além de se verem na tela, eles levam para casa lições de preservação ambiental. Sobre não agredir seres vivos. A importância de cada vida que tem no nosso planeta e o que elas têm significado importante, né? Eu acho que é uma primeira semente, assim, né, que a gente planta, né? Às vezes a gente escuta uma vez e não dá muita bola, né? Mas daí a gente vai escutar uma vez daqui, outra vez dali, então isso vai pegando. Essa experiência foi possível graças ao projeto Cine Solar, que desde 2013 leva cinema para as periferias do país de um jeito especial. Em vez de usar energia elétrica, usa energia solar. Os filmes só são projetados lá graças a essa van, que é equipada com placas solares. Essas placas captam a luz do sol, transformam em energia elétrica e essa energia fica armazenada aqui, olha, nessas baterias com capacidade para até 20 horas de exibição de filmes. Aqui não é só um cinema movido a energia solar, mas é uma estação onde a gente dissemina o conceito da energia solar, traz informações e conteúdos de fato de transformação, né? Então essa é a nossa proposta. Depois de assistir ao curta produzido no local, a plateia curtiu um longa, O Palhaço, dirigido por Celton Mello. Eu botei 4 homens pra correr. Pra correr de você? Não, pra correr atrás de mim. E uma história de Chapeuzinho Vermelho bem diferente, que promete ser ainda mais movimentada que a original. Foi escrita por duas garotas pré-adolescentes de 11 e 10 anos. O livro Chapeuzinho do Avesso, de Ana Luísa de Souza e Helena Corgliano, conta também com um outro toque especial.
A obra é toda ilustrada por Paulo Caruso, cartunista do Roda Viva. Ele é famoso por retratar cenas da história política brasileira através da caricatura e do humor, e agora estreia na literatura infantil. O lançamento de Chapeuzinho do Avesso acontece amanhã, às 15h, na Livraria da Vila, em São Paulo. Em instantes está aberta a temporada de festas juninas pelo Brasil. E o final da Liga dos Campeões termina em confusão e feridos em Turim, na Itália. Foi aberta hoje, oficialmente, a temporada de festas juninas e o repórter Jerônimo Moraes está em uma delas, na zona oeste de São Paulo. Boa noite, Jerônimo. Nem o friozinho desanima o pessoal? Olá, Andresa, boa noite para você, boa noite a todos. Com tantas brincadeiras, diversão e boa comida, é difícil ficar com frio por aqui. Essa aqui é a barraca do milho. Olha só quantas coisas gostosas tem por aqui. Tem a pamonha, tem a empanada de milho, tem o brigadeiro de milho, tem até creme de milho no pão italiano. Mas tem outras barracas por aqui. Tem a barraca do churrasco, do quentão, tem a barraca da pizza. Tem também uma barraca especial para as crianças, com pescaria, tem a quadrilha, tem bingo, tem muita coisa bacana aqui para o pessoal se divertir. E apesar de ser uma tradição, ser importada da Europa, a festa junina é uma tradição brasileira. Tem pinhão, tem paçoca, canjica, arroz doce e tem quentão. Difícil falar em festa junina e não lembrar das delícias típicas da época. Tem também a decoração e, claro, as músicas. Quem nunca dançou quadrilha? A festa junina tem origem europeia antes do século X. Para celebrar as colheitas do mês de junho, as pessoas se reuniam em torno de uma fogueira. Com o passar do tempo, tornou-se uma homenagem a 3 santos católicos: Santo Antônio, São João e São Pedro. Os festejos juninos tomaram conta do Brasil e hoje eles foram abertos oficialmente. Conhecida como a capital do forró, Caruaru, em Pernambuco, deve atrair 2,5 milhões de pessoas para a cidade este mês. Na Paraíba, uma das mais tradicionais festas juninas começou ontem em Campina Grande e tem mais 30 dias de festejos pela frente. Andresa, eu estou aqui com o padre Sérgio Lucas, que ele vai contar para a gente para onde é que vão os recursos arrecadados aqui na festa. Os recursos da nossa festa junina, eles são destinados principalmente para as obras sociais. Alguns moradores de ruas que a gente assiste e também outros projetos, pessoas mais simples do bairro que recorrem à nossa paróquia. Então é para isso que a gente faz a festa e principalmente para congregar, para trazer alegria a todo o bairro das Perdizes. Lembrando que a festa aqui na paróquia Santa Rosa de Lima acontece amanhã e também no próximo final de semana, sábado e domingo, das 6 da tarde às 10 da noite. Com você, Andresa. Isso é a festa junina. Obrigada, Jerônimo. E agora o futebol. A 4ª rodada do Campeonato Brasileiro começou a ser disputada neste sábado com vitória do Curitiba, do Fluminense e do Corinthians. No Couto Pereira, depois da cobrança de falta, o zagueiro Márcio de cabeça fez o gol que deu a vitória ao Curitiba no clássico contra o Atlético Paranaense. No Maracanã, o Fluminense recebeu vitória e fez 1-0 com Richarlison. Cruzamento da esquerda, a zaga vacilou e Henrique Dourado marcou o segundo do Flu. Na etapa final, Neilton lançou Chiesa, gol do Vitória. Final, Fluminense 2, Vitória 1. Na Arena Corinthians, bola alçada na área, Jô ajeita e Romero marca. No segundo, quem ajeitou foi Rodriguinho e quem marcou foi Jô. Vitória corintiana por 2-0 no clássico contra o Santos. E na Liga dos Campeões da Europa, deu Real Madrid. O time espanhol simplesmente goleou a Juventus da Itália na aguardada final disputada no país de Gales. O primeiro gol da vitória espanhola nasceu depois de boa jogada de Kroos e teve a assinatura do português Cristiano Ronaldo. Mas a Juventus, ainda no primeiro tempo, chegou ao empate com Mandzukic fazendo um golaço.
Na etapa final, brilhou a estrela do brasileiro Casimiro. Ele acertou um chute de longe que desviou em Khedira e o Real voltou a ficar em vantagem. Que a partir daí só aumentou. 3 minutos depois, Modric roubou a bola, recebeu na frente e fez o passe para Cristiano Ronaldo marcar o segundo dele no jogo e o de número 600 na carreira. E ainda teve o 4º gol do Real, depois da jogada de Marcelo na linha de fundo e da finalização de Asensio. Motivos para comemorar não faltam aos espanhóis. O título é o 12º do Real no torneio, o 3º conquistado nas últimas 4 edições e ainda fez do clube merengue o primeiro a vencer 2 vezes seguidas no formato adotado no início dos anos 90. Triste para os italianos, além da derrota, foi a confusão registrada na Praça San Carlo, em Turim, onde milhares de torcedores se reuniram. Um rojão e um grito de bomba, segundo o jornal La Gazzetta dello Sport, teriam causado o tumulto que deixou cerca de 200 feridos. E o nosso Boa Noite especial vai para a Orquestra Sinfônica Brasileira, mais tradicional do país, fundada há 77 anos. Nesse final de semana, a OSB está fazendo 2 concertos no Rio de Janeiro para arrecadar dinheiro e ajudar os músicos que estão com salários atrasados há 7 meses. A orquestra, que já fez mais de 5.000 apresentações mundo afora, perdeu patrocinadores em razão da crise. E num país onde se patrocina tanto político, será que não sobra nada para arte e cultura? Bom domingo a todos. Na segunda-feira a gente se vê no JC Debate, 12h30. Até lá.